dos mais importantes corredores comerciais de Ribeirão sofre com dezenas de imóveis fechados. A Avenida Dom Pedro registra esvaziamento desde as mudanças causadas pelas obras de mobilidade. Quem resiste não tem perspectiva alguma de melhora. O Kleber é comerciante na Dom Pedro há cerca de 2 anos. Ele investiu mais de R$120 mil para montar uma loja de roupas na avenida. O movimento de clientes despertou o interesse do empresário pelo ponto, mas desde que ele chegou, tem experimentado o contrário. O faturamento já caiu pela metade. Dia após dia, um dos principais corredores comerciais de Ribeirão está se esvaziando. É cada vez mais comum encontrar placas de vende-se ou aluga-se na região. Depois que foi implantado o corredor de ônibus, o movimento caiu muito. E tem muito comerciante que tentou sobreviver um pouquinho, conseguiu sobreviver no final do ano, mas agora no começo do ano, que as vendas caem bastante, já foram embora. Quando eu montei a minha loja 2 anos atrás, a gente não conseguia um ponto comercial. A gente tinha que esperar o ponto, não tinha um prédio vago. Hoje a gente pode escolher o ponto que você vai montar o seu comércio. O Bruno tem um comércio no local há 21 anos e precisou investir em um estacionamento privado para não perder vendas. Isso porque, além da proibição do estacionamento na avenida, as ruas do entorno receberam vagas de área azul, o que tem afastado a clientela. Nós, por várias vezes, tentamos contato diretamente com o prefeito Duarte Nogueira, mas em nenhum momento ele nos deu atenção para realmente ouvir os comerciantes, ouvir os moradores daqui do entorno do Ipiranga, porque não é só a própria Avenida Dom Pedro que está sendo afetada. Nós percebemos que quem mora nas paralelas, nas adjacentes, também está sendo impactado com essa mudança aí e que não está sendo benéfica para ninguém. Outra situação que surgiu depois das obras de mobilidade e prejudica os comerciantes é a drenagem insuficiente da avenida, que tem causado alagamentos constantes. Ou seja, além da queda do movimento de clientes, eles ainda sofrem com grandes danos materiais. E aí, é claro, não tem quem não desanime de manter um comércio por aqui. Qualquer chuva de volume mais forte, de um volume mais alto de água, volta para dentro dos estabelecimentos, cria enxurradas, alagamentos na avenida. Isso é coisa que não era constante, não acontecia antes da obra. A gente se sente muito desgostoso e prejudicado e abandonado por parte dos órgãos públicos e da Prefeitura de Ribeirão Preto. Porque a gente gera emprego, a gente está aqui, a maioria dos comércios aqui da Dom Pedro construiu essa avenida, se tornou uma avenida comercial importante para a cidade. O pedido é que para que pelo menos o nosso cliente consiga estacionar o seu veículo no entrepico, das 9 às 4 da tarde, das 9 às 16 e aos sábados. Pelo menos ter reunião com a gente para dizer que tem algum projeto que vai mudar, tem alguma perspectiva de mudança, algum estudo para conseguir ajudar a gente. Se nada disso mudar, vai acontecer o que está acontecendo, um a um vai saindo. Na visão desse analista político, a classe empresarial tem sofrido drasticamente desde a pandemia, que mudou até mesmo os hábitos de compras. Em Ribeirão, especificamente, as obras de mobilidade chegaram como um agravante e a prefeitura precisa agir. A questão do estacionamento, que eu acho fundamental, né? De repente, a prefeitura visualizar alguns imóveis para fazer uma desapropriação justa, com quem é dono do imóvel, para que se crie bolsões de estacionamento. Acho que esse é um movimento que poderia ser feito pela Prefeitura de Ribeirão Preto, né? Não vai custar muito caro e vai ser importantíssimo para que as pessoas voltem a acessar aquela área com mais facilidade. O segundo aspecto, de repente, seria uma possibilidade dos locais onde houve paralisação de obra e transtorno por conta das obras de mobilidade no comércio, uma isenção fiscal. De repente, uma isenção de IPTU durante um período. Ele defende que as medidas sejam pensadas em conjunto e, acima de tudo, conversadas. Sem diálogo, não tem alternativa que salve a Dom Pedro, nem qualquer outra região da cidade que sofre os impactos das obras. Se a Prefeitura, o Poder Público, Câmara de Vereadores, o Ministério Público, a Associação Comercial não se conversar,
nós vamos sofrer nos próximos 10 anos e eu não vejo a volta desse comércio para as ruas, né? Nós estamos falando da Dom Pedro, mas não é só Dom Pedro, né? Todas as outras regiões da cidade, onde tiveram Ribeirão Mobilidade, onde tiveram transtornos, como a 9 de julho que está tendo agora, nós estamos vendo o esvaziamento. E as pessoas não têm recurso para voltar. Se nos próximos 3, 4 anos a gente não tiver uma política pública para a retomada desse comércio, eu vejo que grande parte dos imóveis em Ribeirão Preto vão ficar vazios e nós vamos ter muito problema com relação a esse comércio de rua. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Bem, a Prefeitura disse que a proposta do corredor de ônibus na avenida é de promover maior agilidade e segurança no trânsito. Houve um acréscimo de quase 50% na quantidade de viagens diárias e uma melhora de 10% no deslocamento dos ônibus. Nós questionamos o Executivo sobre alternativas para auxiliar os empresários e garantir que a avenida não sofra com esse esvaziamento, mas aí nós não tivemos retorno. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está José Rita Moreira, consultor econômico. Já agradeço demais mais uma vez a sua presença aqui, Zé Rita. O que a gente tem visto é de fato um esvaziamento da Avenida Dom Pedro e que preocupa muito, inclusive. Na sua visão, existe alguma forma para tentar reverter isso ou o prejuízo já está instalado de fato? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. André, quebrou-se uma cultura, né? Essa que é a verdade. Ribeirão Preto cresceu, os bairros desenvolveram seus centros comerciais para poder reter os moradores e fazer suas compras por ali, e a coisa ia muito bem, e de repente se cria esse conceito de mobilidade, que é muito mais para garantir fluidez, mas não se pensou na cultura ali das pessoas que gostam de parar próximo, fazer suas compras rapidamente, aproveitar preços melhores. E isso quebrou. Então, hoje, as pessoas, claro, se deslocam de automóvel, na maioria das vezes, e chega ali, não tem lugar para estacionar, fica cansado de procurar, vai embora, vai para outro lugar, e isso prejudica muito, né? Esse corredor da Zona Norte, principalmente aí, a Avenida Dom Pedro, ela é uma tradição aqui em Ribeirão Preto. Nós sabemos que as pessoas ali do entorno, claro, privilegiam ali as suas compras, e se acha quase de tudo ali, então não precisa se deslocar para outros centros, mas o que nós criamos foi um impeditivo para que as pessoas tenham acesso a esses comércios, e esse desgaste ocorrido leva as pessoas para outros locais para fazer suas compras, em sérios prejuízos para os comerciantes da região, viu, André? Agora, quem resiste ali tem que continuar enfrentando, então, esse problema com o estacionamento da área azul, corredor de ônibus e até alagamento que acontece em alguns trechos. Mesmo depois dessas obras de mobilidade, tidas como para melhorar, o pessoal continua enfrentando pontos de alagamento. Parece que a administração está fechando o olho ali para a Avenida Dom Pedro, realmente. Falta uma atenção especial. Você disse bem, André, mobilidade, tá? Mas, de repente, mobilidade não é tudo, né? Mobilidade com o prejuízo do comércio, com o prejuízo dos consumidores, com o prejuízo principalmente dos funcionários dessas empresas que ali estão, que fechando vão perder o emprego, tá? Eu acho que só se pensou de um lado, não se pensou do outro. Então, essa quebra de cultura, eu acho que a Prefeitura, o Poder Público, poderia estudar, como foi sugerido, um bolsão de estacionamento próximo, para resgatar aquela facilidade da pessoa chegar, estacionar próximo, fazer suas compras e sair, tá? Que hoje isso não existe. Então, eu mesmo já passei por ali algumas vezes e você fica vendo que é impossível você achar um lugar próximo ali para parar, vai parar muito longe, aí não compensa e fatalmente algo poderia ser feito. Acho que dá para reverter a situação, sim. Essa questão das enchentes aí é um problema que precisa ser resolvido, mas basicamente facilitar a vida do consumidor para que ele siga fazendo suas compras ali no local, privilegiando o comércio local ali para poder garantir também desenvolvimento, viu, André? E esse comércio de Ribeirão Preto é um comércio extremamente forte, né? Gente da macro-região toda vem para fazer suas compras aqui, e aí fatos como esse, até os que têm acontecido também na área central, com esse tanto de interdição ao mesmo tempo, você prejudica o comércio e prejudica os postos de trabalho também, né? Exatamente. E você disse bem, além da própria região ali da Dom Pedro, tem a questão da 9 de julho também, que a gente fala bastante nisso aqui, que já perdeu mais de 60% do seu comércio aqui, e outros resistentes aí, não sei por quanto tempo duram também.
Então é isso, eu acho que nós estamos privilegiando essa questão de logística, deslocamento e tudo mais, mas colocando isso em cima de uma cultura existente de fazer suas compras localmente, rapidamente, facilmente. Isso acabou. Eu acho sim que precisa reverter essa situação, talvez até, sei lá, botar o ônibus no meio das duas faixas ali, criar uma faixa central para o ônibus sem atrapalhar as laterais ali, que é uma forma como acontece na Independência em alguns locais. Não sei, tem que estudar alguma coisa também, que nem que for paralela a Dom Pedro, o ônibus não passa mais ali, passa numa rua paralela. Estudar alguma forma de revitalizar ali, porque é uma perda muito grande e não é só os comerciantes, os moradores do entorno, os consumidores, todo mundo vai perder com isso, viu, André? Recuperar a Avenida Dom Pedro, imagino, recuperar também a confiança, né, do pessoal se instalar ali, deve ser uma tarefa difícil, mas é possível, mas precisa ter a união de órgãos, por exemplo, da Câmara também, parece que a Câmara fica distante de todo o problema que tem em Ribeirão. Pois é, eu acho que os moradores ali, os comerciantes poderiam procurar os seus vereadores e estudar uma forma alternativa para apresentar para o Executivo, de que maneira isso pode ser resolvido. O prejuízo já está instalado e se nada for feito, né, se falou aqui 3, 4 anos, eu acho que menos, eu acho que tem que resolver ainda este ano isso, e é possível resolver, tá? Desde que haja interesse dos poderes constituídos, aí, principalmente o Legislativo, para que identifiquem uma solução, né, e resgatem essa cultura das compras locais, porque isso acontece na grande maioria das cidades, né? As grandes cidades que vão crescendo, seus núcleos de comércio são instalados ali próximo para as pessoas se deslocarem menos e aí tem preços melhores, então aquela facilidade, isso se quebrou, isso já não existe, tá? Você não tem mais essa facilidade. É mais fácil, de repente, ir para outro centro, onde você estaciona, faz a sua compra, em prejuízo dos comerciantes ali. Então, eu acho que sim, precisa ser feito algo rápido, com a ajuda aí do Legislativo, para poder chegar no Executivo com uma solução. Consultor econômico José Rita Moreira, agradeço muito a sua presença aqui. Um bom feriado prolongado para você, Zé. Até a próxima. Para você também, a todos, uma boa Páscoa. Até mais. Boa Páscoa, Zé.